paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar aqui na lição 6, que traz por título: a relevância da igreja cumprir o seu papel na entregação e discipulado agregador. Nós estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor presidente, Adelino Alves Ribeiro, e o nosso pastor local, pastor Severo Inade Anchieta. Aqui o texto nos diz assim, Romanos 15, 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Nós temos aqui 3 tópicos de muita importância para a igreja, que diz assim: gerar um ambiente receptivo aos visitantes, a relevância bíblica da integração e a importância porque segurar os frutos do Espírito, do evangelismo. Irmãos, nós vimos aqui que quando nós chegamos em uma igreja, que nós somos bem recebidos, nós voltamos. E essa lição nos trata de nós sermos receptivos, nós fazemos integração dos irmãos que chegam na igreja. Muitas das vezes nós congregamos há muito tempo em um determinado local e as pessoas chegam e nós não prestamos atenção, não perguntamos o nome, nem de onde veio, por que veio, como que está ali. As pessoas chegam, cultuam junto conosco e vão embora. E isso é um erro muito grande da igreja. Esse papel, ela não cabe somente ao pastor. Esse papel não cabe ao evangelismo que vem, o evangelista que vem ministrar a palavra. Esse papel cabe a mim e a você. Chegou pessoas diferentes na igreja, nós temos que chegar até ela, conversar, perguntar o nome, para receber bem. Aqui tem, irmãos, nessa lição que diz assim: gerar um ambiente receptivo aos visitantes. Quando você recebe bem desde a porta, você recebe bem, você traz a pessoa para dentro do templo, você aconchega a pessoa e você acompanha, desde o início, o período do culto, até o final. Como que é acompanhar, irmã Neilde? Oferecendo uma água, vendo se ela está precisando de alguma coisa, oferecendo a Bíblia, a harpa cristã, para ela acompanhar o culto. Isso é de suma importância. Não é somente o ambiente local, não é somente as 4 paredes. É a receptividade que nós damos a essas pessoas. E isso marca muito. O primeiro contato, o primeiro impacto que elas têm é o receber de nós. Nós vimos também que aqui no tópico 1.2 fala assim: a relevância bíblica da integração. É muito importante nós integrar, nós inserir as pessoas com quem nós estamos cultuando. Às vezes nós congregamos até mesmo anos com pessoas e perguntam o nome e as pessoas não sabem. Isso é muito chato para a igreja do Senhor. Nós vimos que isso não acontecia no templo de Jesus. Nós vimos que quando Jesus ele estava aqui na terra, foi um dos maiores exemplos para nós. Jesus ele sempre integrava as pessoas no meio. Um exemplo muito específico, muito claro, é quando se trata de Saulo. Quando Jesus ele teve um encontro com Saulo ali no caminho de Damasco, o primeiro encontro foi de Jesus. Ali no segundo encontro, já não foi mais Jesus. O Senhor já preparou Ananias, né, para ir até Saulo, para estar ali conversando com ele. E o terceiro encontro foi os discípulos. Porque ali quando Jesus teve um encontro com Saulo, ele precisava transformar a vida de Saulo em Paulo. Quando o Senhor envia Ananias para falar com Paulo, ali o Senhor já estava dizendo, vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. E ali, quando Paulo ele chega na igreja, ele era um homem que perseguia a igreja. E quando ele chega na igreja, ninguém queria receber ele. Lá em Atos 9, 26, você pode estar lendo isso. Ninguém queria receber. Os discípulos tinham medo devido ao que ele praticava com a igreja. Mas mesmo assim, Jesus já preparou os discípulos para receber. Não foi fácil para Paulo, mas ali os discípulos estavam cuidando, estavam ensinando a ele a se integrar no meio da igreja. E da mesma forma tem que ser nos nossos dias, irmãos. Nós temos que prestar atenção nas pessoas que chegam, pegar o nome, perguntar de onde veio, se está precisando de alguma coisa, mostrar o banheiro, tudo isso é coisa muito simples, mas se faz grande diferença no meio da igreja. E foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós ser uma pessoa que recebe, aconchega e cuida. Como que nós trabalhamos com isso? Quando você recebe, você integra as pessoas dentro da igreja. Quando você ali integra ela, você tem que cuidar. E esse cuidado não é para nós. Esse cuidado é simplesmente para levar elas até o reino do céu. A transformação, a mudança e os passos que elas precisa dar nos caminhos de Cristo.
Nós fazendo a nossa parte, daí para frente não é mais nós, e sim o Senhor Jesus. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que ter esse amor que Cristo teve pela igreja, amém? Nós esperamos você, que você possa cada dia aprender mais com a palavra do Senhor. Vem estar conosco. Todos os domingos estamos ali na EBD, a partir das 9 da manhã na De Anchieta. Que você possa estar conosco aprendendo um pouquinho mais. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo continue falando ao seu e aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, agora a gente vai dar continuidade no tópico de número 2 sobre a integração plena do novo convertido. Devemos ter em mente que o processo do evangelismo ele não termina na conversão. Todo novo convertido ele precisa ser integrado em três pontos. A integração é espiritual, e a integração também ela é eclesiástica, e a integração também ela é social. No tópico 2.1, a gente vai aprender que a integração é espiritual. A maneira da pessoa interagir com a igreja e ser integrada na igreja, ela parte através dos homens que apresentam Cristo a ela, mas a integração espiritual, ela parte diretamente da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel fundamental na integração do novo convertido. Trazendo o novo convertido até a Cristo, o Espírito Santo ele vai trabalhar no coração desta pessoa, para que ela possa crescer de uma forma espiritualmente. A prova disso é o texto de João 4, capítulo 4, versículo de número 24 em diante, aonde a samaritana tem um encontro com Jesus e o Espírito Santo faz ela interagir. E desta forma, ela traz também a população de Samaria até a Cristo. No tópico 2.2, a gente vai ver a integração de forma eclesiástica. João capítulo 17, versículo 20, está escrito que Jesus, conversando com Deus, disse para o Pai que todos que aquele que crescem nele seria integrado de forma social. E essa integração é importante. Depois você confere na sua casa. A forma de se integrar na forma social da igreja é João capítulo 17, versículo 20. Todos que crerem. A palavra crer, ela traz o sentido de acreditar ou ter fé. Para um novo convertido ser integrado na igreja de forma espiritual, é pelo Espírito de Deus. Mas da forma social, ele tem que crer na palavra, ele tem que crer na pessoa de Jesus. No tópico 2.3, a integração também é social. Essa integração social, ela tem que ser relevante, porque quando uma pessoa já conhece a Cristo, ela interage de forma social com todos. Mas um novo convertido, como é que ele vai se socializar? Como é que ele vai se aproximar de alguém se ele não conhece ninguém? Esse é o papel fundamental daquele que trabalha no corpo da integração. No tópico de número 3, a gente vai aprender sobre o envolvimento pleno da igreja. Cada ministério da igreja tem um papel fundamental na integração. A integração não é só uma área de mocidade, não é só uma área das irmãs e não é só uma área só dos varões. Toda a igreja tem que estar envolvida no pleno crescimento e na integração. No tópico 3.1, a gente vai aprender que a integração é para todos. Todos têm um papel relevante na integração de um novo convertido. No tópico 3.2, vai falar das bênçãos do envolvimento da integração da igreja. Quando uma pessoa é integrada ao corpo da igreja, toda a membresia cresce. Não há divisão, não há um grupo maior, não há um grupo menor. Todos crescem de uma forma idêntica e todos crescem para a glória do reino de Deus. A prova disso é o texto de Atos, capítulo de número 16, onde a Bíblia vai dizer, chegando em Derbe e Listra, os que estavam ali, um certo discípulo chamado Timóteo, que era filho de uma mãe judia e filho de um pai grego, ele foi integrado na obra de Deus através de Paulo. E o texto vai dizer que esse crescimento foi benéfico para toda a igreja. Ele começou como filho de Paulo, mas se tornou um grande evangelista e também um futuro pastor de uma igreja, porque foi integrado de uma forma correta. No tópico de 3.3, vai falar das qualidades da pessoa que faz a integração. É um papel muito relevante no nosso meio cristão. Toda pessoa que faz parte da integração de uma igreja, ele tem que ter uma qualidade. A prova disso, Atos 9, capítulo de número 27, a Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Barnabé, e Barnabé quer dizer filho da consolação ou filho da exortação. Quando não tem ninguém para fazer o papel de aproximar alguém até a igreja, não há integração, não há crescimento. O que nós precisamos nesses últimos dias, através dessa lição, é que tenham Barnabés dentro da igreja, pessoas que possam abraçar, pessoas que possam cuidar e pessoas que possam agregar, ao ponto que o texto vai dizer
em Atos capítulo de número 9, que Barnabé trouxe o jovem Paulo para o meio da igreja. Ele trouxe para perto. Esse é o papel fundamental de uma igreja que quer crescer e quer também ter maturidade. Tem que saber trazer as pessoas para próximo. Tem que saber trazer as pessoas para perto. Esse é o seu papel. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. É o papel de interagir, de agregar, trazendo um para o próximo do outro. Que Deus te abençoe.